Vamos começar. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Magno Alves, diretor da Vertical Jurídica da Benner, e hoje estamos ao vivo com uma conversa que eu tenho certeza que vai mudar a forma como vocês enxergam o departamento jurídico das empresas. E não é por acaso que o tema hoje é o jurídico em 2026, performance, tecnologia e governança. Porque em 2026 não basta você ter um bom time jurídico, é preciso ter performance, uma tecnologia de forma responsável e que governe seus processos de maneira inteligente. E para conversar sobre esses pontos, eu convidei a Ana Paula Camelo, pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito São Paulo, que em conjunto com a equipe de profissionais elaborou um relatório. Para quem não conhece ainda, também já entre em contato aqui e procurem no site da FGV, um relatório sobre o uso da IA generativa no Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Magno, obrigada, Benner, todo o time que está possibilitando essa live, quem está nos assistindo. Vai ser um prazer participar desse bate-papo e também ouvir as pessoas que tenham comentários, perguntas. É sempre bom essa troca, né? Não é a primeira vez que a gente tem esse espaço de interlocução. Eu fico muito honrada de poder trazer um pouquinho aqui da nossa jornada para dialogar com a prática, né? De vocês que estão aí mão na massa no mercado, no dia a dia, enfim, encarando esses desafios, o que está tendo de bom e os desafios que vêm junto com essas tecnologias. Muito bom recebê-la. E antes de a gente entrar nas perguntas, eu já quero começar trazendo alguns números para vocês, tá? Do artigo que eu publiquei o ano passado, de uma informação do Valor Econômico, diz que 50% dos advogados já adotaram a IA em suas atividades. Num relatório da análise da advocacia de 2026, o anuário, né, de análise da advocacia trouxe que 47% dos escritórios mais renomados do Brasil, né, já utilizam a inteligência artificial. O relatório da Fortinet, né, uma empresa especializada em cibersegurança, publicou que 315 milhões de tentativas de ataque cibernético ao Brasil aconteceram, sendo que 84% de todo desse número representa toda a quantidade de ataques realizados na América Latina. Já a FGV Direito trouxe, né, dentro da sua pesquisa, né, a caixa preta, né, ou seja, modelos de IA generativa que operam sem transparência. Né, ou seja, a FGV trouxe e demonstrou que profissionais jurídicos tendem a confiar excessivamente nos outputs da IA, sobretudo em razão da pressão de tempo e também por entregas, né, cada vez mais com qualidade ali dos seus clientes. 80 milhões de processos judiciais ativos no Brasil estão aí dentro do Códex do CNJ, que reúne aí uma quantidade absurda, né? Ou seja, o maior repositório de data lake público do mundo, né? E, por fim, aí um outro dado também da pesquisa da FGV, o AI Act europeu, né? Ou seja, traz um modelo direto do PL brasileiro em tramitação aí no Congresso, que é aí a PL 2338, que classifica como alto risco todo o sistema de IA aplicado à administração da justiça. Então, trazendo um pouco desses dados, né, e para fechar, o Brasil hoje convive com pelo menos 3 iniciativas regulatórias simultâneas sem coordenação. Então, temos aí a recomendação da OAB, número 1 de 2024, a resolução do CNJ 615 de 2025 e a PL 2338 de 2023 em tramitação na Câmara. Ou seja, temos aí um ambiente regulatório fragmentado, onde temos aí que, ao mesmo tempo, utilizar, né, as ferramentas, porque temos aí pressão por produtividade e redução de custo, mas, ao mesmo tempo, temos aí ainda alguns desafios pela frente para compilar essas informações e para que todos tenham segurança, né? Então, diante aí desse cenário, né, Ana Paula, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Dentre essas informações aí que eu elenquei, no caso aí, 47% dos escritórios já adotarem a IA, né? Na sua pesquisa, na pesquisa da FGV, revela que
o que está por baixo desse número, que é a adoção real, de fato, da IA, versus uma adoção que é mencionado como uma adoção cosmética, né, no jurídico. Na sua opinião, o que de fato é realidade em termos de adoção de IA no dia a dia dos advogados e departamentos jurídicos? Já começou fácil, né? Tô brincando. É um cenário, a gente tem aí algumas pesquisas, né, já divulgadas, e em breve a nossa também será divulgada, trazendo mais dados e números nesse sentido. E dentro dessa diversidade de cenários, Magna, a gente pode pensar a IA adotada dentro de uma estrutura organizacional estruturada, né, de forma que existam softwares ou ferramentas e protocolos claros definidos, ou, porque essas situações podem existir concomitantemente, de usos individuais em ferramentas pessoais, ou de ferramentas diversas, né, dependendo do grau de maturidade de abertura do escritório, do departamento jurídico. Então, esses números, eles nos ajudam a começar a entender um pouco, mas eu acho que é na prática mesmo de cada organização que a gente vai poder ver diferentes modelos coexistindo. A gente já identifica algumas estruturas mais consolidadas em termos de o que pode usar, como, quando, quem, né, dependendo até das diferentes ferramentas que estão disponíveis no mercado. Outros tentando entender, navegar e avaliar isso dentro da sua estratégia, porque isso não basta colocar ele ali como um botão mágico, então tem toda uma estrutura, né, de não só física, não é só o computador, mas também de pessoas e da própria cultura da organização, enfim, da estratégia da organização, para que aquilo dê um match e que funcione de fato para o negócio. Além do perfil profissional, né? A gente discute muito daqueles mais resistentes, aqueles mais curiosos, mas com um perfil desconfiado, aqueles mais entusiastas, mas esses números nos dão pistas, sim. O Brasil é um grande usuário de IA generativa de uma forma geral, vou falar aqui um pouco, né, não só ChatGPT, Copilot e tantas outras que tem no mercado, inclusive internacionais, como Harvard. Mas o uso é claro, a gente tem aí, só que não tem uma caixinha como que a gente consiga colocar todo mundo dentro de um modelo só. Como impedir, né, Ana, que a pessoa contrate uma IA e que a equipe não usa também, né? E isso a gente, como fornecedor, às vezes acaba conhecendo e pesquisando o mercado e empresas que acabam contratando assim eu entendo que aquilo vai me ajudar, mas aquilo não se conecta com o core do jurídico, né? Então, até questão de chatbot genérico, né, por exemplo, o que isso de fato vai agregar ali no dia a dia, né? Então, eu acho que esse é também um desafio, né? Que a pessoa integrar aquela tecnologia para a realidade dela e resolver os problemas que ela tem, né? Não são poucas as ferramentas, né? Então tem que ter um olhar bastante estratégico, né? O que, para quem, quando, para que faça sentido. Senão é tempo, energia e dinheiro também desperdiçados dentro desse movimento. Muito bom. Ana, e tem um ponto que isso é recorrente, né, desde que a gente acaba entrando nesse ambiente corporativo e quem é da área jurídica vive, que é a necessidade de provar valor ali para o CFO das contratações, informações e sistemas que utilizam, né, no dia a dia e que muitas vezes não conversam com o RP. Né? Essa iniciativa dispersa em diversos tipos de inteligências artificiais, né? Isso, de alguma maneira, não pode estar contribuindo com esse problema da invisibilidade financeira do jurídico? Ou seja, ao mesmo tempo, eu tenho que demonstrar que aquele investimento vale a pena para que eu consiga ali entregar os resultados para a companhia, mas ao mesmo tempo, quando eu disperso isso pode de alguma maneira contribuir com essa invisibilidade, ou seja, a falta de clareza para a empresa que aquilo que eu estou contratando está gerando valor, assim, porque hoje tem muitos tipos de ofertas de IA e até, enfim, dessas mais conhecidas de mercado,
muitas até não integradas e algumas integradas com RPs, mas isso pode, de alguma maneira, estar trazendo essa invisibilidade para o jurídico, assim, de conseguir demonstrar que aquilo é um investimento que vale a pena ser feito? Essa relação de invisibilidade, né, e de resultados, né, números, não só financeiros, talvez, né, existem várias métricas aí, vários KPIs já sendo colocados nesse pacote, é um grande desafio, mas se a gente pensar, né, que isso faz parte de um processo, primeiro, um processo que ele não é automático, eu brinco muito com a palavra automágico, né, de repente resolvemos, adquirimos, enfim, implementamos uma ferramenta, agora IA, mas isso poderia ser antes da IA, com outras de gestão, enfim, de própria digitalização, né? Vamos pensar aí uma linha aí da crescente de tecnologias nas organizações jurídicas. Não é plug and play, né? A gente não é automático a gente colocar ali, a gente precisa das pessoas estarem integradas, a gente precisa dos processos integrados, a gente precisa dessas ferramentas integradas, os dados ali tendo sentido e circulando de uma forma coerente. Então, pensando nesse desafio do resultado, a gente pensa muito no financeiro, mas às vezes a gente tem, porque é importante, né? Como você falou, o profissional, o direito, o advogado, o departamento jurídico, o escritório, como parte da estratégia, como um elo ali da governança, né? Do negócio, e não só aquele que gera custo, que era um estereótipo, um mito, e agora a gente está tendo esse lugar mais ativo, proativo e de atuação mesmo, de números, o que eu estou ganhando, onde eu estou reduzindo, né? Como eu estou sendo mais eficiente, gerando melhores resultados. E o desafio dessa invisibilidade que você mencionou, que eu acho que é muito importante, a ideia da gente tentar não simplificar, né? É uma provocação que eu sempre trago aqui nas pesquisas e convido as pessoas a pensarem, porque os números, eles são importantes, o resultado financeiro é inegociavelmente importante, mas existem métricas, existem indicadores que são sobre pessoas, que são na relação com o cliente, na relação, né, do dia a dia, que como que a gente mede isso? E como que a gente mostra que isso é um ganho em médio e longo prazo, seja reputacional, seja estratégico, pode gerar novos produtos, novas funções, novos serviços ali, né? Estou pensando assim, tanto inovação como processo, como resultado final. Então, a gente já tem visto muitas tentativas de mensurar, e aí quando a gente fala de IA, por isso que eu falei que entender o processo é importante de cara, não tem uma fórmula também pronta, né, do que essas peças vão encaixar e o resultado vai ser igual para todo mundo. As ferramentas são diferentes, elas também têm que estar integradas no propósito de cada organização, mas existe um esforço, cada vez mais, de entender esse valor, e as pessoas, né, nos altos cargos, na parte de gestão, também têm que estarem abertas a ajudar a construir esse processo, né, para alimentar ele também positivamente. Sim. E Ana, mas aí uma provocação, né? Por exemplo, nesse cenário de sistemas que não se conversam, né, com múltiplas IAs, que dificulta um pouco essa forma para o gestor demonstrar o retorno, né, sobre esse investimento em IA. A própria pesquisa, né, da FGV destaca, né, que essa falta também de padronização entre os tribunais, escritórios, fornecedores, cria, né, que eu gostei bastante desse termo, assimetrias tecnológicas brutais, né? Isso daí, essa assimetria, né, ou seja, para um gestor de departamento jurídico que terceiriza parte do contencioso para escritórios que utilizam N tecnologias diferentes, né, de IA, ao seu modo, ou até fornecedores de software e tecnologia. Isso daí não traz não só não visibilidade, mas não traz um risco para essa empresa, para esse gestor, que tem que contratar terceiros, e aí coloca todo mundo nisso, que não tem uma
padronização, né? Ou seja, trouxe também a questão dos tribunais, escritórios e fornecedores para esse cenário de assimetria. Isso não traz um certo risco para esse gestor ou essa empresa que não tem esse controle do que cada um está fazendo? Um risco não, mas vários, né? Se a gente puder elencar aqui, a gente pode colocar dentro do grande guarda-chuva de governança, mas são riscos desde a ordem de infraestrutura, segurança da informação, risco reputacional, risco, né, pensando no próprio core do dado do escritório, do departamento jurídico, da atividade jurídica em si, né, são dados extremamente sensíveis, estratégicos, que precisam ter ali uma governança de dados também responsável, e dentro aí das premissas e das recomendações, tanto da OAB quanto do CNJ, só para falar esses dois como exemplo. Então, isso exige um trabalho, um reconhecimento do risco, não um risco, né, a gente se antecipar, e entender quais riscos, em quais etapas, para poder, na negociação, para poder, na busca pelas ferramentas, desculpa, poder também avaliar o que é pertinente ou não dentro da estratégia, dentro do contexto de cada uma, né? E o que a gente tem visto, não só dessa pesquisa de IA generativa, mas já há bastante tempo, nas outras pesquisas que a gente realiza, como que isso acaba não sendo só uma responsabilidade dos gestores. É claro que o gestor, ele, né, tem a sua função, o seu papel, mas os times são cada vez mais interdisciplinares. Quem está nos assistindo pode dizer se sim ou não, mas, né, a gente tem uma crescente aí de interdisciplinaridade de profissionais de diversas áreas que ajudam até nessa governança de dados de risco, mas também a gente tem aqui que pensar, né, os custos disso tudo, né, de todos esses processos. Então, quando a gente fala de IA, não é uma polêmica, já é um fato. A diferença de uma IA genérica para uma IA jurídica, né, com conhecimento, um banco de dados, enfim, isso tende a ter o seu custo. A questão da própria segurança de informação e a infraestrutura computacional que cada vez mais tem sido demandada para essa IA funcionar. O treinamento dessas pessoas para que elas tenham capacidade de reconhecer dentro dos processos de escolha, contratação, avaliação desses projetos, das ferramentas, né, para que não seja só contratou e aí parou, não tem um fluxo, né, não tem um começo, meio e fim ou uma continuidade. Então, tudo isso custa, tudo isso precisa de planejamento, né, e tudo isso tem que estar integrado. Vou pegar de novo a palavra da sua primeira pergunta, né, essa integração ela é importante, mas eu gosto sempre de cutucar também. Isso não é só culpa da tecnologia, tá? Tem um lado das pessoas, tem um lado, né? Senão a gente coloca muita ênfase que a tecnologia sozinha, meio que um determinismo, assim, de a solução mágica para tudo. E, na verdade, vai ser um grande quebra-cabeça, um grande, né, e bem complexo para que isso funcione. Então, eventualmente, pode funcionar. E a gente tem que reconhecer o perfil das organizações. Se é um grande escritório, se é um médio, se é de boutique, ou departamento jurídico, qual o perfil de empresa, onde que essa organização está, né? Qual é a sua cultura, mas também a cultura do lugar onde ela está. Isso tudo vai impactar não só por o que está funcionando interno, mas na relação com esse fornecedor, né? Esse fornecedor é um ator, é uma parte interessada ali que pode ajudar bastante, né? Agregar valor e impulsionar a inovação, ou pode ser um ponto de atenção ali, uma fonte de riscos não desejada, né? Então, como a gente precisa disso tudo para funcionar bem. E de risco, né, Ana, tem alguns amigos que são diretores, enfim, de departamentos jurídicos que sempre me perguntam assim, né, tá, se minha equipe cometer um erro com IA, ou um fornecedor, ou um escritório, até me lembro aí um item que vocês mencionam na pesquisa, no estudo, né, que foi um caso aí em maio do ano passado, que o advogado foi multado por litigância de má-fé, ali, submeteu ao STF uma petição com jurisprudência inventada, né, e que foi muito provavelmente ali, até chegar ao STF em maio de 25, ele já usava antes, né,
logo ali nos primeiros testes ali de IA generativa, para poder fazer uma petição. E eu sempre falo que, assim, ele teve ali a condenação, né, por litigância de má-fé por esse uso, né. O ponto é que a FGV cita, né, esse episódio, né, na pesquisa, e uma preocupação que a gente tem aqui, né, quando a gente acaba desenvolvendo projetos em IA, é ter essa rastreabilidade e a revisão humana, né. Então, por mais que a gente crie ali uma automação, uma parte, uma geração de documento, tem que ter essa não só a forma de auditar e confirmar se está sendo executado de forma contente, mas tem que ter uma supervisão humana para poder garantir que isso não gere problemas, né, como esse aí, né. Você acha que hoje o gestor aí corporativo, ele está preparado para evitar esse tipo de constrangimento, assim, ou está ainda numa fase de botar para dentro e porque eu tenho uma pressão por redução de custo e eu tenho que ser inovador? Eu acho que tem as duas coisas. Vamos partir, né, tendo em vista essa diversidade de realidades. Porque, né, eu sempre pego, às vezes fica parecendo repetitivo, mas eu pego emprestado da conversa de Legal Ops, que a gente já teve em outros momentos, né, que é a tríade: tecnologia, pessoas e processos. Isso serve para Legal Ops, mas serve para várias outras discussões que a gente possa ter. E aí, esses riscos, né, e esse caso que você mencionou, que não é único, né, sempre, eu vou falar que com uma boa frequência, infelizmente, a gente recebe notícias nos grupos, vê na internet, nos portais especializados, casos onde as IAs, de uma forma geral, estão sendo usadas de uma forma complicada, né, no sentido sem supervisão, ou mesmo da gente questionar quem supervisionou, como foi feita essa supervisão humana, né, e a gente, mais uma vez, o gestor, pensando na estratégia, tem o seu lugar, mas a gente tem toda uma cadeia de pessoas ali envolvidas, e como que isso precisa ser revisto, ser pensado. Então, um trocar a roda com o carro andando, muitas vezes isso acaba sendo necessário, mas, lógico, com premissas básicas, né? O que não pode ser compartilhado nessas ferramentas, qual é o mínimo dentro dessa revisão humana, né? Quem vai revisar, como vai ser revisado, e uma discussão muito importante que a gente faz desde a nossa pesquisa sobre habilidades e competências, que a gente já conversou um pouquinho também em outros espaços, e depois eu posso compartilhar com quem tiver mais interesse. O conhecimento jurídico, não importa a tecnologia, não importa, né, em que fase, em que hype a gente esteja, ele ainda é central. Cada vez mais o perfil né, porque é esse conhecimento que vai validar o output, que a IA vai te ajudar, seja no resumo, seja numa elaboração, numa criação, independente do resultado. E a gente tem visto, né, nessas pesquisas, que o perfil desse advogado, desse profissional do direito, ele tem sido exigido do mercado cada vez mais híbrido. O que eu quero dizer mais híbrido? Um advogado ou que tenha formação em outras áreas, mas ou que tenha abertura para outros conhecimentos, né, que faça cursos extras, que se informe, que desenvolva outras habilidades e competências, sejam elas técnicas, né? Não precisa ser só programação, tem de gestão, tem de pessoas, recursos humanos, tem uma série de competências aí que estão sendo necessárias. Só que o conhecimento jurídico, ele não está perdendo, segundo as nossas pesquisas, lugar para essas outras competências e habilidades. Ele ainda é necessário, ele ainda é o diferencial, ele ainda é o que o mercado precisa e sente falta. Então, quando a gente vê esses casos, né? Primeiro das alucinações, a gente tem que entender por que aquilo aconteceu, como que aquilo aconteceu, né? Nem focando na pessoa, vamos focar na pessoa, tudo bem? A gente sabe que a tecnologia também alucina, faz parte da característica dela, mas também dos processos, né? Como que essa cadeia se conformou? E o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? É uma questão não só financeira, reputacional,
mas também de negócio, né? A gente acaba tendo esse desafio de pessoas, eu vou destacar aqui, né? O que a gente precisa aprender para agregar mais e que conhecimento diferencial jurídico a gente precisa aprimorar para se juntar e a gente poder, na gestão, fazer uma gestão mais conectada com essa mudança super rápido e nas camadas de gerência, nas camadas operacionais também, para que também não fique desequilibrada a balança, né? Uma pessoa só, um cargo só não vai dar conta de ter bons processos e bons resultados sozinhos, né? Não é deixar de usar, né, Ana? É usar com responsabilidade, tá bem assessorado ali, né? Seja um conhecimento próprio para saber como usar e como confirmar se aquilo está, de fato, entregando aquilo que você quer, ou ter ali uma segurança ali de que aquela ferramenta que você está usando, alguém já pensou isso para você, né? Que você pode seguir e utilizar aquilo sem maiores danos, né? E dentro desse entendimento, né, seja do uso da ferramenta, até um ponto que foi destacado aí na pesquisa de vocês, da FGV, em relação ao próprio judiciário, né? Então, o ano passado teve a resolução do CNJ 615, né, que aplica ali, traz alguma regulamentação ali para o uso da IA pelos tribunais e tudo mais, né? Na sua visão, hoje, esse vácuo que a gente tem no segmento privado, né, principalmente para quem é de departamento, né, de como utilizar de forma responsável a IA, né? Então, por exemplo, a gente tem outras questões, saindo um pouco também do direito, para não falar regulamentações na área da educação. Então, a gente está nas próximas semanas, acho que daqui a 15 dias, deve entrar também uma regulamentação sobre o uso da IA na educação, foi até matéria ontem do jornal, que, enfim, e temos aí para publicidade, onde tem que mencionar que aquilo foi gerado por uma inteligência artificial, e adiantando um pouco, a própria OAB também, né, fez as suas orientações sobre isso. Que você acha que quem está correndo mais risco hoje é o departamento ou a empresa que não usa a IA ou usa sem critério? Assim, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou seja, é quem usa sem critério ou quem ainda não usa IA? Quem está correndo mais riscos aí, na sua opinião? Antes de responder, eu vou devolver. Tem alguém não usando? Eu acho que essa seria a primeira provocação. E eu, de fato, não tenho essa resposta, tá, gente? A minha hipótese é que todos estão usando, alguns mais estruturados ou em diferentes níveis de maturidade, de experimentação. Como eu falei, às vezes, né, até o momento, posso contar para vocês, a gente já teve nessa pesquisa, IA não é um assunto novo aqui para a gente, né? Eu vou só fazer um parêntese e eu volto, espero não perder aqui muita lógica, mas IA aparece nas nossas pesquisas desde 2018, né? Que a gente estava falando de digitalização, né? Como que o direito e as organizações jurídicas estavam buscando ser mais estratégicas, e desde então muita coisa aconteceu, a IA assumiu seu protagonismo de diferentes formas, e até aqui nesse momento que na pesquisa que a gente tem realizado, e nós já entrevistamos representantes, né, de startups, de grandes, médios e pequenos escritórios, de associações, enfim, a gente já fez uma abordagem qualitativa bem profunda sobre várias dessas questões, inclusive, e Magna, as pessoas falam, não adianta proibir, né, e proibir não é uma opção, não tem sido uma opção para esses atores que a gente tem conversado. O que tem né, existe de diferenciação, como eu mencionei, como lidar com essa realidade que está posta, que essas ferramentas estão aí, tem as gratuitas, né, entre aspas, enfim, tem essas individuais, as corporativas, muitas vezes dentro do contratações específicas, enfim, a gente tem diferentes modelos, e o que a gente tem visto também, diferentes níveis não é de clareza, mas opção de como conhecer esse processo, né? Se vai ser mais rígido, se vai ter mais, se o escritório, o departamento jurídico vai colocar mais normas, mais políticas, mais orientações sobre como, onde e quando aquela ferramenta vai ser utilizada.
e outros que estão tentando entender e estão experimentando. Começam com projetos menores, equipes menores, e vão escalando a depender das avaliações, da avaliação de risco, de resultado, dentro do que cada organização consegue e quer, naquele momento, tem condições de avaliar. Então, quando a gente, né, pensa nesse sentido, eu fiz a provocação, será que tem alguém não usando? Tem a discussão de que muitos clientes têm demandado isso. Ainda que clientes, quando eu falo clientes, né, ou parceiros, enfim, dentro desse grande ecossistema, que é também inclui o judiciário, inclui, né, as startups, os escritórios, departamentos jurídicos, enfim, todo mundo que está... E as pessoas que estão usando, os advogados, dentro desse ecossistema, a gente tem... os números estão mostrando, recentemente o CNJ, foi no final do ano passado, lançou um relatório mostrando como juízes, assessores, todo o ecossistema de quantas ferramentas estão sendo desenvolvidas, para que estão sendo usadas. Teve uma pesquisa ano passado também da OAB mostrando isso, né, mostrando essa realidade. E se a gente escalar pensando na diversidade do Brasil, a gente tem que fazer ponderações, não dá para espelhar a realidade Rio-São Paulo, vamos dizer, as realidades do Sudeste para o Brasil inteiro. Mas a IA tá, né, a gente tem uma discussão sobre esse marco, como que ela, ao se tornar acessível, o que antes exigia uma grande infraestrutura, um grande investimento, de certa forma democratiza um acesso a essa velocidade, esse processamento, essas informações, ela vai criar, né, lógico, alguns resultados, algumas práticas que têm, de fato, aprimorado muito, que é o que a gente ouve há muito tempo, como eu falei para você desde 2018. A tecnologia vem vindo para liberar o advogado do que é repetitivo, do que pode ser chato ou não, do que é rotineiro, ou seja, do que é padronizado, para que ele se dedique ao que é complexo, na relação com o cliente, né, na inovação, naquilo que precisa mesmo de criatividade. Esse argumento ele não é de agora, esse desejo não é de agora. Só que aí o que a gente tem é uma escala diferente, a gente tem um porte diferente, né? Um volume de dados diferente, uma velocidade diferente. A gente estava até brincando aqui, antes de começar, não sei se passou na transmissão para vocês, né? A gente pensar na internet de escada, o que era aquela velocidade de esperar o dial ali, enfim, a conexão. E hoje a gente não consegue, em 10 segundos, ter paciência para esse processamento, só para ver como que é isso, faz parte, né, essa transformação tecnológica. Muda muito a forma como a gente faz as coisas, mas a forma como a gente quer e busca as coisas também influencia essa tecnologia. Eu acho que é importante também, por isso que muitas soluções são desenvolvidas, são testadas, às vezes estão certas, outras não, mas acaba sendo uma via de mão dupla, né? E nesse sentido, correr o risco faz parte. Aí tem que ser um risco seguro, calculado, pensando, né? Por isso que eu falei do treinamento, por isso que eu falei das pessoas, por isso que eu falei da integração. E isso tem passado, né? Isso vem agora com a IA, mas não é só da IA, né? Pensando a tecnologia dentro do contexto, essa predominância, né? Essa crescente da tecnologia no contexto jurídico, ela vai se complexificando, né? Quanto mais ganhos, também mais desafios. Então, eu acho que faz parte do jogo também a gente poder encarar isso de uma forma, ok, vamos nomear, né? Vamos enfrentar para que o que a gente topa, o que a gente não topa dentro desses riscos também. E sobre risco, né, Ana, a gente já opera aí em conformidade, né? Embora... Aí vamos uma provocação, né? A gente sabe que a PL 2338, aí é uma opinião minha, né? Eu acredito que vai passar. Em algum momento vai passar. Eu acho que é uma questão de tempo, ainda mais agora com o acordo do Brasil com a União Europeia, né? Mas as empresas já têm que se posicionando, já têm que se adequando. A gente aqui tem investido bastante em segurança, então tiramos aí a SOC 2, estamos aí tirando esse ano a SOC 1, também do tipo 2, e dentro do processo de desenvolvimento também já inserindo questões aí da PL 2338 e também, que é pouco falado, da ISO 42001, que também traz pontos específicos aí sobre IA, né? Mas a OAB, né, o ano passado,
recomendou, né, que todo uso de AI seja comunicado para o cliente, né, e que tenha aí o expresso consentimento, né? Mas isso dentro das empresas, aí dentro dos departamentos jurídicos, assim, esse cliente interno, né, o board das companhias, enfim, que são áreas de negócio, muitas vezes acho que não tem essa clareza ali que aquele parecer, aquele texto ali foi feito por PIA, né? O que você tem visto por aí, né, no mercado? Olha, Magno, eu vou começar te falando, né, sobre essa questão de segurança, conectando, né, com essa questão de transparência, né, que é colocada aí por essa recomendação, e dentre tantas outras diretrizes, enfim. Eu acho que também é um item que tem que a cada organização avaliar dentro da sua política, né? O que a gente vai fazer, como vai comunicar, se sim ou não, em quais situações. Mas é lembrar, gente, a gente fala muito de risco de alucinação, risco, né, de criação de informações que não existem, risco de privacidade, vazamento de dados. E da própria pesquisa, né, Ana, do viés algoritmo, né, que ela é colocado como risco grave, né? E que muitas vezes aparece no segundo lugar. Eu brinco que privacidade domina ali, na minha análise pessoal, ela ainda bem que existe a LGPD, a gente tem toda essa atenção, e talvez isso tensione, né, e direcione para essa ênfase a privacidade, proteção de dados e confidencialidade, mas é a gente lembrar, a IA também ou cria ou potencializa riscos de infraestrutura, riscos de informação, e dentre outros. Então, né, são muitos aí depois, acho que vale uma conversa com alguém ou alguém da área mais técnica para falar, gente, né, onde que essa IA pode criar brechas de segurança, né? Você ficar mais vulnerável a ataques, você ficar mais suscetível, não é o seu profissional, o seu advogado, o seu colaborador. É isso vindo do externo, porque existem ali também essa capacidade de criação, né? Não só de texto, de imagem, mas também de vulnerabilidades. Então, isso acaba sendo muito importante a gente colocar aqui no radar. E aí, como que isso se conecta à transparência, né? E essa informação faz parte ali daquela chavão que a gente tenta cada vez mais não deixar tão vazio a ideia de uma inovação, uma IA responsável, né? Uma transformação responsável. A gente tem essas diretrizes, né? Essas recomendações de informação. Isso, como eu comentei, tem que estar eu imagino que tenha que estar, porque senão também cada um vai fazer de um jeito, isso pode criar outras vulnerabilidades e outros conflitos, mas a gente tem visto diferentes cenários, tá, Magno? Eu queria ser determinista, eu queria te falar, olha, o cenário é A, B, C, A e B, ou é X ou é Y, e a gente tem visto que não, assim, a realidade ela é diversa, e tem, né, quem opte por informar sempre e inclua nos seus contratos, nos seus termos, no seu protocolo diário, a quem avalie cada caso, se há demanda do cliente, né, ou o tipo de serviço, ou o tipo de relação que está sendo construída, e aqueles que optam por, olha, isso é uma ferramenta como a gente ouve muito, né, falar, e isso, né, publicamente em vários eventos, sobre o tema. A quem considere, é uma ferramenta como o Word, é uma ferramenta como o meu sistema aqui operacional. Então, a gente tem essa diversidade de perspectivas, e essa é uma conversa que a gente vai precisar, enquanto sociedade, enquanto comunidade jurídica, enfim, entender em que medida elas são aceitáveis, essa coexistência, ou mesmo, né, essa orientação de que tem que ser informado, quais são os seus requisitos, para que exista, né, uma padronização, não tem aquela fragmentação que você comentou. Mas a gente tem visto, né, uma diversidade grande nesse sentido, mas sempre, como eu falei, junto com essa transparência, seja solicitada, seja proativa, né, ou seja ali já reconhecida de outras formas, a conversa, né? E a conversa, quando eu falo,
não é no sentido banal, não é no sentido... É na geração do dado, no projeto, né? Na avaliação do ciclo ali, seja de um processo interno, seja de um produto, seja do cliente. E, às vezes, a rota muda, a depender da exigência de uma parte ou de outra, né? Então, a gente tem isso bastante também. E a gente até respeitamos muito, né? A gente sabe o tempo de cada um, de cada empresa. Eu sei que cada um às vezes tem uma avaliação sobre o risco, né? Mas como fornecedor, né? E posso dizer aqui como líder aqui da unidade, a gente tem como responsabilidade ter esse cuidado. Então a gente colocar no mercado uma IA que faz análise sobre qual é o processo para fazer acordo, enfim, ele tem que estar minimamente ali configurado para que não tenha nenhum tipo de viés, né, a respeito ali daqueles casos que vai ser analisado, ou para contratos também, né, Ana? E interessante vocês mencionam na pesquisa de vocês lá, como recomendação, né, a criação de sandbox regulatórios aí, para quem não conhece, caixas de areia, né, a parte de tradução aí literal, né, caixas de areia, que seriam aí ambientes para realizar um teste seguro, vamos dizer assim, né, seja até de regulamentação, ou até técnico, né, a gente acaba usando quando o cliente já tem uma maturidade maior, o próprio ambiente de homologação para poder fazer esse sandbox ali de teste de IA, em vez de já pegar uma IA, eu contratei uma IA, quero que conecte com vocês, né? Acontece às vezes, né? O cliente fala assim, não, eu quero que... E não consulta, né? E é onde a gente acaba tendo menos ganho, porque é onde a gente, quando a gente é envolvido nesse processo, né, de definição, ou fala assim, não, inclusive eu já tenho aqui interno, né? Não sei porque você já foi ver no mercado, mas você ter como testar, né, essas IAs, assim, sem colocar em risco, né, eu acho que esse também é um ponto, né, testar essa questão do viés algoritmo, mas em um ambiente seguro, né, Ana, assim, seja forma regulatória, mas também técnica, né, você vai querer usar, por que já colocar em produção, não testa aí um tempo em ambiente de homologação, ver se de fato ele não gera uma distorção naquilo que você está propondo, né, não só o resultado de curto prazo, mas de longo prazo, né? Isso, você comentando isso, Magno, me lembra um sandbox, uma iniciativa recente da própria NPD, né, de um sandbox com IA, então isso foi público, teve um edital e, enfim, está acontecendo. Eu acho que é um exemplo prático de como que esses sistemas vão se convergindo. Eu brinquei aqui, né, privacidade e proteção de dados domina aí, é inevitável, mas é isso, como operacionalizar isso, esses processos e esses desejos, né? É o que já existe, o que acontece, o que é possível, e aquilo que a gente quer e que a gente precisa avaliar e construir condições para que processe mais rápido, a gente, né, libere o profissional para que tarefas mais complexas, que seja financeiramente estratégico, que gere melhores indicadores, e isso também faz parte dessa construção. E aí, só um parênteses, né? Você mencionou a publicidade, você mencionou várias áreas sendo impactadas, e a própria pesquisa está sendo impactada, né? A área de pesquisa. O que é ético, o que não é ético, né? Qual é o limite da autoria, enfim, tem assunto para outra conversa. Mas, então, é a gente pensar como isso pode ser feito de forma segura, como você mesmo disse, e eu vou resgatar uma fala minha anterior, que o risco, ele existe. E quando a gente fala de gestão de projetos, não é só o risco negativo, né? Tem o risco de sucesso, tem o risco, né, de dar certo, de funcionar, criar algo novo, aperfeiçoar algo que precisa, de fato, ser melhorado. Mas o que a gente tem visto serve para IA, tem se potencializado com IA, mas, como eu falei, serve para outras tecnologias ou ferramentas também. Não começar macro, né? Começar, muitas vezes, ou se começa num projeto específico, ou numa equipe específica, ou com, ainda que sejam times de times diversos, né? Multidisciplinares ou de áreas diferentes, mas que você tenha controle para avaliar, né, para a gente ter métricas, para até entender o fluxo dessa IA, como ela está processando, o que precisa ser feito, onde vai ser corrigido, e isso ser escalado.
a gente tem visto isso como uma prática, tá? E uma prática entre os pequenos, médios, grandes, enfim, porque, como eu falei, dentro da gestão também acaba sendo importante, né? O que você tem de tempo, o que você tem de recurso e o que você quer, o tal do escopo ali, o que você pretende. E para esse tripé funcionar, às vezes a gente precisa dar mais tempo, ou mais dinheiro, ou diminuir o escopo, ou mudar o escopo, enfim, fazer essa equação funcionar de forma equilibrada. Então, os sandbox têm sido bons instrumentos, mas os escritórios e departamentos jurídicos, contando com esses times diversos, têm experimentado de formas estratégicas, conscientes. Onde que a gente tem dado já estruturado, onde que a gente quer investir, se não está estruturado, né, vai ter ali num pequeno, curto e médio prazo, uma forma de entender se aquele é o caminho certo, para depois ampliar, tem sido uma tendência essa gradação. E Ana, vocês acabam mencionando, né, na pesquisa que o Brasil pode se tornar um polo regional de soluções jurídicas, né? A gente, graças aí, boa parte ao nosso volume de processos e de transações, de contratos e tal, né? Você vê que o gestor jurídico brasileiro, né, ainda mais agora com um acordo com a União Europeia, ele tem uma vantagem competitiva em relação a outros gestores de departamento jurídico ou em relação a empresas estrangeiras até empresas estrangeiras de software que operam aqui no Brasil. Você acha que a gente tem uma vantagem de ser um polo regional? Ou isso já é uma realidade, né? Aqui na BN, por exemplo, a gente tem aí pelo menos 12 países que utilizam aí o sistema, que a gente sabe, e que tem intenção de trazer para fora, para outros países, mas de uma maneira geral, você acha que isso é uma força, né? A nossa complexidade jurídica? Eu vou dar minha opinião pessoal e um dado de pesquisa, sim, nos dois casos. Porque na pesquisa anterior que nós fizemos sobre LegalOps, a gente já teve resultados, falas explícitas de como que a complexidade, a realidade brasileira é um diferencial positivo. A gente sabe todos os problemas, tá? A gente não estou aqui mascarando e romantizando os desafios, mas do lado positivo, né? A quantidade de dados, né? A própria criatividade e a inovação, o fluxo, né? As oportunidades aqui fazem com que, muitas vezes, a gente desenvolva, enquanto Brasil, organizações jurídicas, startups, enfim, legal techs ou techs, ferramentas que ganham na eficiência, ajudam os times, de fato, geram outputs, indicadores legais, só que se entra no contexto de uma multinacional, esbarra, porque muitas vezes são sistemas mais engessados, são culturas, são formas diferentes de aceitar ou de lidar com esse ganho que a tecnologia pode dar, e é difícil entrar, né, sabendo que poderia ter um avanço, mas esbarra numa barreira estrutural, hierárquica, né, uma gestão mais complexa quando a gente fala de multinacionais. Então, eu pego esse caso específico, concreto, que a gente viu dentro de LegalOps, para te dizer que a gente tem, sim, isso alimenta, né, a nossa capacidade de inovação e de transformação. Esse volume de dados que a gente tem, né, a expertise já desenvolvida dentro desse ecossistema. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada no radar da AB2L, que é a Associação Brasileira de Latex e Legal Techs, como que nos últimos anos, né, a diversidade de iniciativas, de projetos, de startups ali focadas, não só em A, mas em várias áreas, tem se multiplicado. É porque a gente tem muitos fatores que propiciam isso, né? A gente tem estrutura tecnológica, a gente tem conhecimento, a gente tem pessoas interessadas, organizações que topam dentro do controle dos riscos, né, como projeto, né, a gente tem investimento, mas a gente também tem o papel da regulação, que a gente falou aí, né, das políticas, tudo isso é importante, né, algo que a gente tem visto muito
e que não está resolvido, não é dado, o quanto que a gente tem que regular esses processos também. Se regula de antemão para qual é o risco de inibir ganhos e novas ferramentas, novas, né, performances, mas também não dá para deixar correr solto, porque a gente sabe dos riscos, né? Você mencionou muito a questão dos vieses, que torna, por exemplo, a análise de risco de um uso de IA, como você falou do AI Act, de alto risco, mas não é só esse, tem vários outros requisitos ali. Então, como que a gente equilibra essas peças, né, para que esse quebra-cabeça ele faça sentido? Então, acaba sendo desafiador, mas a gente tem um contexto invejável para muitos países ou para muitas realidades. E você acha... Desafios, tá? Deixa eu fazer esse disclaimer, para não ficarem bravos comigo. E na sua opinião aí, Ana, assim, sua visão, né? A tecnologia que o mercado oferece hoje está à altura do desafio que a própria pesquisa descreve? A gente aqui vem, né, humildemente, assim, investindo esse ano mais de 20 milhões para inovação, criamos uma área para isso, e a gente coloca assim, né, como uma empresa que, pelo menos na área jurídica, puxa bastante, né, nas outras áreas também, na área da saúde, da RP, RH, logística, mas principalmente no jurídico, também temos puxado bastante o segmento, mas a sua visão, e na visão aí também da pesquisa da FGV, as empresas aí que atendem o mercado estão à altura do desafio? Olha, eu vou querer ouvir quem está nos ouvindo, como que tem sido na prática. Porque a IA, vou falar de IA generativa, né? A IA generativa é um braço ali, é um pedacinho, a gente tem diversas IAs funcionando que podem auxiliar nessa eficiência, né? Esse aprimoramento, nesses ganhos aí que a gente fala tanto. E às vezes uma outra ferramenta poderia ser útil, e não necessariamente precisa de uma IA, então a gente precisa também entender para não ficar muito deslumbrados, tudo precisa ter IA, não necessariamente, por isso que a integração e a estratégia são importantes, mas a gente é fundamental aqui a gente entender que esse processo ele acaba sendo uma construção, eu não quero parecer redundante, mas de que forma isso vai acontecer, né? O que a gente precisa fazer para que isso aconteça? E eu até pego o gancho aqui de um comentário que uma das pessoas que nos assistem compartilhou, que é para também não criar o imaginário que não existe resistência. Não existe resistência. Não, gente, existe resistência aí. Ainda que pareça que está todo mundo... ainda que diferentes níveis, topando tudo, que está todo mundo ali aderindo, um fluxo, né, contínuo, a gente tem mapeado diferentes níveis de resistência, e não só resistência do ponto de vista cultural, assim, no sentido, você substituído, né? É uma questão... E não é só geracional. É importante dizer, porque é fácil a gente cair numa chave de etarismo ou outras questões que possam ser colocadas nesse lugar. Mas é uma própria visão de onde eu ganho, onde eu estou perdendo enquanto profissional, numa questão da própria qualidade do resultado. A gente tem investigado isso, né, a percepção das pessoas, se de fato a IA está agregando ou está gerando mais trabalho, porque a gente precisa entender, né, se a revisão daquilo que é gerado vai me custar mais tempo e energia do que a elaboração de algo novo. E isso acontece muito para contratos e outros termos, né? Outros instrumentos. Você pode me dizer se acontece com vocês, Magda, mas de clientes procurarem escritórios ou departamentos jurídicos, enfim, assessoria jurídica, para validar o resultado que a IA fez ou construiu, ou avaliou, ou seja, dar um parecer em cima de o que a IA fez. E aí, os relatos são, às vezes dá mais trabalho fazer essa análise, fazer esse parecer, do que fazer o parecer em si. Um diálogo com o cliente, com o parceiro, enfim, com o interlocutor. Então, isso tudo
acabam fazendo parte, às vezes a gente não conversa sobre isso, né? E está no dia a dia. E tem um ponto, Ana, assim, já partindo ali, já nos aproximando aí para o final, mas que a pesquisa defende, que eu achei interessante, uma governança interinstitucional, né? Então, defende ali o CNJ, o OAB, a NPD, a academia, setor privado, trabalharem juntos. Eu, assim, em 2023, ali com uma colega que é juíza, a gente, em 2022 eu conheci, a gente acabou formando um instituto sem fins lucrativos, que é o IBEA também, para trazer um pouco essa discussão, porque ela tinha ficado 7 anos na Itália e trabalhado ali especificamente com inteligência artificial, enquanto a União Europeia estava construindo, né, regulamentação, e a gente, como brasileiro, quer que o nosso país vá para frente, voe, né, e seja pioneiro também na construção de tecnologias, né. Na sua avaliação, esse tipo de iniciativa de governança de interinstitucionalidade, né, é o que falta para a gente, de fato, ter um impacto real? Ou, enfim, é melhor ainda, não, por um tempo, não ter essa regulamentação, porque a gente já viu um pouco aí dos nossos... vamos dizer assim, agora, né, a União Europeia, né, que é onde a gente está e se inspirou, né, na questão do projeto, no PL 2338, eles estão tentando afrouxar um pouco aquilo que eles fecharam bastante, né? Você acha que é melhor ali ter essa regulamentação ou seguir com essa governança, que eu gostei do termo, interinstitucional, para a gente seguir avançando com o uso da IA? Olha, pergunta não difícil, né? Mas uma pegadinha aí da gente pensar, né, a defesa da não, né, são extremos, né? Da gente pensar não regulação ou uma regulação extrema, muito restrita, que foi o caso europeu que você bem mencionou e que, enfim, eles avaliaram como aquilo estava sendo um obstáculo, em vez de, né, garantir segurança. Lógico, garantiu a segurança, garantiu, de certa forma, a proteção dos direitos, né? E definiu ali os deveres das partes envolvidas, que são muitas dentro de um projeto que envolva IA, mas o custo disso dentro de uma corrida de desenvolvimento tecnológico que impacta, né? Não só financeiramente, mas, enfim, tudo que cabe dentro dessa corrida tecnológica que a gente tem visto, né? Não é à toa que as Big Techs estão aí também, grandes, né, pequenas, médias e grandes empresas estão desenvolvendo as suas ferramentas para escalar, para ocupar esse espaço no que existe uma demanda de mercado. Então, precisa de como a gente costuma dizer, né, as partes precisam compartilhar a mesa. Aquela fragmentação, talvez esse seja o risco que a gente possa refrasear aí da nossa discussão. Ficar muito fragmentado, a gente pode ter perspectivas distintas entre o que está acontecendo no judiciário, o que está acontecendo dentro in-house, o que está acontecendo, né, na perspectiva dos fornecedores, que sejam low-techs e legal-techs, que são especializados na área. Então, quando a gente fala dessa interinstitucionalidade, é necessário, é um desafio. A gente vê, né, colocar essas partes, os desafios, os ganhos na mesa, e os limites de cada um dos atores, porque a gente sabe também os desafios que são da segurança da informação, que são estratégicos, que são, né, dos negócios individuais e coletivos, ao mesmo tempo que é o bem comum, no sentido de, né, o senso de justiça, que essas normas, os instrumentos jurídicos, de fato, sejam justos e tenham aí resultados, né, ou efeitos que de fato garantam, né, direitos e não diminuam direitos. Então, é um desafio. Talvez seja o caminho, e é buscar esforços, né, medidas para que essa comunicação entre essas partes aconteça, porque o judiciário está usando. A gente tem dados mostrando isso. A gente sabe que os escritórios e departamentos jurídicos estão usando. A gente sabe que os clientes também estão usando. Nós estamos usando. Todos nós estamos usando, né? E ter princípios, né? A gente já tem aí essas recomendações, e em cima do que dá posto, as empresas,
né, os departamentos jurídicos também definirem como elas vão enquadrar as práticas delas, de cada um deles, né? O que a gente aceita, o que faz diálogo, o que reflete o que a gente quer enquanto empresa, enquanto departamento jurídico, enquanto organização. E se você tivesse, Ana, que nomear o maior equívoco aí do gestor jurídico hoje, algo que tanto a pesquisa da FGV talvez deveria ter gritado alto, ou até no meu artigo, assim, o que seria, assim, em relação a IA? Tipo, de equívoco, assim, olha, presta atenção nisso, né? Se tivesse falar assim, olha, gente, presta atenção nesse ponto aqui, ou que está na pesquisa, ou que a gente não mencionou em algum texto, assim, para quem nos assiste, assim. Vou dar um spoiler, porque aí daqui para frente a gente vai falar muito nos nossos eventos, nos nossos produtos finais, tá, da pesquisa, mas IA sem pessoas para o direito não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, mas vai faltar algo. As pessoas ainda são centrais, né? A IA é uma ferramenta, ela não é o produto final, pensando nessa relação e no dia a dia do direito. Por que eu digo isso? A gente tem discutido muito desafio da educação do advogado, da advogada, desde a graduação e ao longo da sua formação profissional, mas quais habilidades e competências, o que a IA substitui, o que a IA não substitui. E o que a gente tem visto muito nas discussões, não só teóricas, mas na conversa com os atores, na pesquisa de campo também, é que a IA reforça o que é diferencial do advogado, do profissional do direito. Então, por isso que eu falo que não é IA sozinha, né? Não é aí, como muitos colocam, de uma forma muito fechada, né? Muito restrita somente à tecnologia. A gente vai precisar de pessoas, né? Em todas as cadeias, né? Em todas as etapas, para que essa IA tenha o sucesso que a gente quer, a gente precisa de pessoas. Porque é quem vai desenhar, é quem vai testar, é quem vai receber o resultado, né? E até mesmo a IA mostrando onde que o advogado, a advogada, ainda tem o seu lugar, né? Pelo menos por enquanto não é uma ameaça, é um auxílio, né? Uma ferramenta, não uma substituição. A gente brinca e aqui, né? De fato que a gente está num momento de construção e desconstrução, né? Mas um ponto que a gente leva como valor e princípio, assim, é liberar o advogado e as pessoas para que elas cuidem de fato de coisas estratégicas e que saiam, por exemplo, dentro do seu horário, que consigam gozar da vida, né? E não fiquem ali tendo que alimentar manualmente sistemas e tal. Onde a gente até discute aqui, há pouco tempo a gente estava falando sobre, enfim, a construção ali de entrega de roadmap desse ano, se era a questão aí de um orquestrador de agentes, se era um workflow agêntico, né, que é uma outra forma também de você tratar as tarefas e automações aí dentro do sistema para liberar as pessoas para aquilo que de fato importa, mas o ponto principal é melhorar a vida do ser humano também nisso, né, Ana Paula, assim, seja ele na construção ali com uma pessoa, mesmo que numa parte do processo ele não tenha que fazer aquela atividade essencialmente manual, né, e que de fato aquilo entregue valor para aquela pessoa ali como ser humano, é algo que a gente realmente tem um cuidado e procura investir nisso para que o usuário tenha uma melhor experiência, mas que também não tenha que, de fato, ficar essencialmente fazendo uma atividade manual, né? E eu acho que isso acaba entrando em algumas questões, né, que a gente está nessa transição daquilo que de fato é essencial e é essencial por parte de um advogado, né? A exemplo que a gente tem visto questões de elaboração de contratos, elaboração de defesas, né, que vem sendo discutido. A OAB também tem se posicionado também, né, acompanhando essa velocidade que a gente está, né, na utilização da IA no direito. Mas acho que não pode perder de vista isso, que é melhorar a vida, né, do ser humano né, não é que substituir, né, o ser humano, mas melhorar, né.
E para encerrar... Vou comentar uma coisa rapidinho, Magno, para fechar aqui, que você falou uma expressão que a gente tem ouvido muito e cabe para os gestores, as gestoras que eventualmente estejam aqui com a gente. Você perguntou várias vezes, né? Como lidar com o risco, como lidar com a tecnologia, como lidar com essa estratégia e como lidar com as pessoas. Algo que a gente tem ouvido muito e aparece muito na pesquisa, que é, né? Você falou de orquestrador de agentes. Aí, cada vez mais, principalmente vamos dizer os gestores aí, vão ter que orquestrar humanos e não humanos, né? Vão ter que fazer esse time que agora não é mais não é interdisciplinar, ele é mais diverso ainda. Como fazer essa equipe funcionar? Que é uma equipe de máquina, de pessoas, enfim. E isso também envolve pensar como que essas pessoas estão incluídas no processo. E aí fica o convite para outras, né, conversas aqui, outras discussões, que profissional cada organização está buscando, você como gestor, gestora, né, que perfil, como que a gente lida, a gente discute aqui muito na escola de direito, né, com o que é o estágio hoje em dia, como se constrói a carreira dos advogados nas etapas iniciais, júnior, né, júniors, até para esse desenvolvimento de habilidades e competências que não é em cima da automação ou dos processos repetitivos, porque a IA vai estar, já está atuando nesse lugar. E são esses profissionais que vão chegar, né, no departamento jurídico, vão chegar nos escritórios. Então, esses são desafios, bons desafios para os gestores, né? Orquestrar esses humanos e não humanos e essas pessoas, porque quem já está ali no nível mais estruturado da carreira também tem sido desafiado na relação com a IA, mas a gente também tem essas carreiras iniciais, né, essas etapas iniciais a gente não vai poder criar um gap lá embaixo da nossa pirâmide, né? Como que a gente lida com esses entrantes das nossas organizações? Perfeito. Perfeito, não. E pensando aqui, né, Ana, assim, tanta pesquisa traz, né, a questão da necessidade das faculdades e os cursos de formação do direito também se adequar a essa nova realidade, né, e eu pensei aqui um ponto, né, na sua visão, assim, em 5 anos, né, acho que o gestor jurídico, né, acredito que o gestor jurídico aqui não dominar essas tecnologias e a governança, né, da IA, e aí desde a parte de regulamentação e o uso também, e conhecer, vai ser como um diretor financeiro que na década de 90 não entendia de Excel, né, assim, hoje é uma ferramenta aí importantíssima para a atividade, né, seja para pesquisa de jurisprudências, para poder não perder tempo, às vezes com atividades repetitivas, né. É isso, ou você acha que é uma situação um pouco até mais grave, que essa comparação aí que eu fiz aqui de improviso aí com esse diretor financeiro da década de 90 aí? A gente tem ouvido muito falar sobre comodização da IA, né? Como a IA sai de um lugar de poucos, a gente já falou um pouquinho aqui, né? Que era antes só os grandes tinham capacidade humana, tecnológica e financeira de desenvolver grandes projetos que envolvia esse grande processamento de informações e dados que a IA vem fazer, e com esse cenário que a gente tem hoje. E a perspectiva, né, não só de estudos internacionais mesmo, e também de vários atores de projeção no tema no Brasil, é de que isso já está, né, e vai ser cada vez mais parte do dia a dia. Então, existe um lugar de comodização dessas ferramentas e os efeitos disso, né? É lógico que a gente tem, como eu falei, a gente equipara muitas práticas, a gente, né, torna muitos processos compartilhados, enfim, mas isso também cria desafios, né, de como eu me diferencio, onde eu agrego, mostro o meu valor, né, onde está o meu diferencial jurídico, não só tecnológico, né, e como essas duas coisas funcionam juntas. Então, acho que faz sentido, sim. Muito bem, que conversa, podia ficar aqui mais 1 ou 2 horas aqui conversando, tem um monte de temas relevantes aí do relatório, né, da FGV, até quem quiser, aí está disponível gratuitamente no site, não está, no site do CEP?
Assim, todas as nossas pesquisas, pessoal, eles são bens públicos, então, como eu comentei, né, a gente está nessa jornada, linha de futuro das profissões jurídicas, está desde 2018 olhando para essa inclusão, essa inserção crescente de tecnologia, tudo que ela tem mudado nas organizações, nas pessoas e no direito, e todos os relatórios, todos os dados, surveys, enfim, frameworks, né, modelos, todos ficam disponíveis no repositório da GV, mas eu fico disponível também, Magno, para, se for útil, um dia a gente faz um compilado aí de alguns destaques, para quem tiver mais interesse, né? A gente partiu, né, como eu falei, dessa pesquisa de 2018. Depois a gente teve uma sobre redes de inovação, uma sobre habilidades e competências, né, que eu mencionei, outra sobre legal ops, agora de IA generativa. Então, são ciclos que se retroalimentam e a gente tem orgulho de dizer que os resultados não ficam desatualizados, pelo contrário, eles ganham camadas de complexidade, mas a gente tem conseguido contribuir num cenário de, né, poucos dados estruturados, são sempre pesquisas empíricas, baseadas aí em surveys, em entrevistas, né? Na prática, a gente tem um diálogo com o mercado muito grande, não adianta a gente falar só na teoria e não ver como que isso se operacionaliza na prática. Então, a gente fica muito feliz de poder multiplicar isso e ouvir feedbacks, né? Olha, isso aqui eu tenho uma perspectiva diferente, né? Faltou aquela realidade, faltou aquele cenário. A gente sempre também está abertos para poder aí aprimorar essas análises e, como eu brinco, criar camadas aí não só de dados, mas de conhecimento mesmo. Maravilha. E para quem quiser também se aprofundar nos temas que nós tratamos também, o meu artigo que eu comentei está no blog da Benner, tá? Então o link, vou pedir para o pessoal incluir aqui no chat, se não está no LinkedIn também da Benner. E acho que dentre os muitos temas aí bem traduzidos e bem explanados pela Ana, e que a gente acabou tratando, eu acho que isso só confirma o compromisso, né? O compromisso que as empresas têm que ter, e no caso aqui a Benner tem, de apoiar, né, as empresas que investem em tecnologia para que não sejam só vistas aí como um investimento para se proteger, mas também que seja um motor aí de transformação e inteligência dentro das empresas, né? Quem ficou aqui com vontade de entender como que a Benner pode transformar aí o seu departamento jurídico e tal, o nosso time está disponível para uma conversa, então também vou pedir para o nosso time de apoio aqui compartilhar o link no chat, mas que entrem, né, em contato para tirar alguma dúvida sobre as iniciativas e os produtos que a Benner já tem lançado sobre inteligência artificial. E fica aqui meu muito obrigado para Ana Paula Cabello, que é pesquisadora, né, e atua aí na FGV dentro da CEP, né, que é a comissão que trata, dentre outros temas aí, tema relativo à inteligência artificial no nosso direito, né, no direito também brasileiro. Muito obrigado, Ana, sempre um prazer contar com você, com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua generosidade. Espero em breve a gente poder fazer um outro evento, bater um outro papo sobre as próximas pesquisas e estudos aí elaborados pela FGV. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Magno, agradeço, né, a Benner e todo mundo que está aí nos acompanhando. E fazendo só uma propagandazinha, quem quiser nos seguir, né, para ver os próximos passos da pesquisa, a gente sempre divulga os relatórios, as publicações, vai ter evento em breve, vai ter um monte de coisa legal, porque a gente está na reta final da pesquisa agora. Então, quem tiver mais interesse de ver esses resultados, essa imersão que a gente está, né, fazendo nesse tema, olhando para o panorama da IA generativa no Brasil, fica o convite e eu vou ficar muito feliz aqui em nome do CEP em receber vocês na GV e nas nossas atividades. Muito obrigado, pessoal.